e a todos que nos acompanham pelas mídias sociais. É uma alegria muito grande estar com todos aqui nesta noite, para que possamos refletir um pouco mais sobre os ensinamentos do Cristo, que nos trazem consolo, luz nessa caminhada evolutiva. Para iniciar, convidar todos para a gente fazer uma prece, fechando os nossos olhos, acalmando os nossos corações, elevando os nossos pensamentos a Deus, agradecidos por este dia, pela oportunidade bendita de estarmos nessa noite reunidos em seu nome, e que possamos ser inspirados nessa noite, para que os aprendizados deixados por Cristo toquem os nossos corações e que possamos colocá-los em prática através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das nossas atitudes. Que Jesus aumente a nossa confiança e a nossa fé nas tuas promessas de amor e que possamos, no decorrer da nossa semana, estarmos sintonizados com o alto. Assim seja. Então, meus queridos, o tema que a gente se propôs a conversar, o bate-papo da noite, é sobre o tema Buscai as Coisas do Alto. Eu não poderia deixar de começar o nosso bate-papo lembrando que nós adentramos no mês de dezembro. É um mês muito especial para todos nós cristãos, né? O advento do nascimento do Cristo está chegando e é um período em que parece que tudo começa a sintonizar de uma forma diferente, né? A literatura espírita, ela nos relata que na época do nascimento do Cristo houve toda uma preparação espiritual, uma preparação do orbe para receber o Cristo, e não é à toa que vai chegando nesse período, parece que tudo começa a se harmonizar de certa forma, né? Os parentes querem permanecerem mais juntos, as famílias se reúnem, parece que os ânimos se acalmam, né? E isso tudo é influência do amor do Cristo, que desde sempre esteve conosco, nos inspirando e através das suas vibrações de amor e paz tocam os nossos corações, né? Agora vamos falar sobre o nosso tema. Vocês já pararam para pensar por qual motivo que nós deixamos os nossos afazeres diários e optamos por estarmos aqui reunidos nessa noite? Eu, por muitas vezes, desde quando eu comecei a frequentar a doutrina espírita, essa casa que me acolheu com tanto amor e carinho, reflito sempre sobre isso, né? Por que eu deixo de estar em outros lugares, com outras pessoas, fazendo outras atividades e praticamente todos os dias a gente tem uma atividade na casa e com tanto amor e carinho a gente vem participar, né? Eu acabo pensando que é um momento que a gente tira para agradecer, primeiramente, porque Deus nos dá tanto e tirar uma horinha ou duas por semana, né, dos nossos afazeres diários para a gente estar num lugar em que a gente se sinta bem, acolhido, sintonizado com o alto, traz a certeza que nós estamos, então, criando essa intimidade, né? Não só com o alto, mas com todos os amigos queridos com os quais a doutrina espírita nos apresenta. Além disso, a gente busca também, né, o esclarecimento das nossas mazelas morais e espirituais que tanto nos afligem, tocam os nossos corações e muitas vezes é o motivo pelo qual nós procuramos a casa espírita. Nem sempre a gente vem pelo amor, muitas vezes a gente vem pela dor, a gente não consegue compreender as diversas situações que acontecem nas nossas vidas, e então a gente busca, né, um lugar em que a gente encontra algumas respostas. Só que a gente sabe que esse pequeno momento que a gente passa na casa espírita, a gente não vai sair daqui
com todas as respostas, com a solução dos nossos problemas. Ao contrário, aqui a gente tem uma breve explicação, né? E quando nós saímos daqui, é que nós então vamos colocar em prática esses ensinamentos e com o passar do tempo, então nós vamos começar a colher os frutos do que nós estamos aprendendo e colocando em prática, né? E é nesse sentido que a doutrina espírita ela nos convida, ela nos envolve com o seu entendimento, nos explicando, nos demonstrando que essa caminhada pela qual nós estamos ela é muito longa, né? Muitos dos nossos questionamentos íntimos que nós possuímos hoje, as nossas dificuldades, a gente, através da doutrina espírita, nós compreendemos que nós não vamos ter a solução e nem as respostas, nem hoje, talvez nem amanhã, talvez nem mesmo nesta existência, né? Mas que hoje, amanhã, agora, nas próximas existências, nós, através do conhecimento e da prática dos ensinamentos de Jesus, nós vamos sempre dar um passo à frente para a gente conseguir superar essas dificuldades morais e espirituais que tanto nos afligem, né? Nesse sentido, a gente tem que lembrar que toda a criação que nos envolve nos demonstra essa necessidade da gente ter e da gente exercer a paciência e a perseverança para que a gente possa nos manter firmes nos nossos propósitos existenciais, né? Lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 11, que trata especificamente sobre o reino mineral, vegetal e animal, a gente tem a explicação de Kardec que todos esses reinos, eles possuem o sopro do Criador, o sopro criador de Deus, e cada um desses reinos contribui com o progresso do nosso orbe. Se a gente for observar a rocha, por exemplo, lá no reino mineral, a gente percebe que para ela se tornar a mais bela cadeia de montanhas, ela passou por inúmeros processos ambientais, né? Intempéries de toda sorte, pressão atmosférica, vento, chuva, temperaturas, e aí ela ainda assim segue se modificando por milhares e milhares de anos, e aí nos apresenta esse resultado maravilhoso que a gente tem, que quando a gente vê aquela cadeia de montanhas, aqueles lugares tão maravilhosos que a gente não tem aqui na nossa cidade, mas em outros países a gente vê como que é grandiosa essa obra de Deus, né? No reino vegetal, a gente observa, através das árvores, que através das estações do ano, a necessidade que elas têm de renovação e persistência, né? Nos momentos de chuva, de estiagem, de vento, e além disso, de terem raízes profundas para que elas possam adquirir a resistência. E no reino animal, a gente observa os instintos dos animais em busca da sobrevivência e da preservação das espécies. E também a gente flagra lá o princípio inteligente em franco desenvolvimento. Então, se nós observarmos a natureza, tudo que está ao nosso derredor, que é tudo criação de Deus, nós vamos observar que lá existem ensinamentos salutares para as nossas vidas, né? Exemplos de que a paciência, a perseverança, são necessários para que a gente possa ter a nossa caminhada evolutiva de forma equilibrada. Quanto a nós, né, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, no item 3, nos traz o seguinte texto. Vou ler para vocês. Destes ao animal o instinto que lhe traça o limite necessário, e ele com isso maquinalmente se conforma. Mas ao homem, além desse instinto, destes a inteligência e a razão. Destes também a liberdade de observar ou infringir aquelas vossas leis que lhe concernem pessoalmente, quer dizer, de escolher entre o bem e o mal, a fim de que tenha o mérito e a responsabilidade de suas ações. Então aqui ele traz para nós que nós, além do instinto que o animal possui, nós ainda temos, né, a inteligência e a razão, né? Nós temos o livre-arbítrio, então nós podemos a todo momento escolher por qual caminho que nós queremos
percorrer, ao contrário dos animais, que eles vivem apenas pelo instinto, né, de sobrevivência e de manutenção da espécie. Então, quando nós temos o nosso livre-arbítrio e podemos escolher, então a gente pode, em alguns momentos, não acolher o convite do Cristo nas nossas escolhas, né? A gente, às vezes, muitas das vezes, na grande maioria das vezes, nós optamos, então, por caminhos tortuosos que nos levam, né, muitas vezes, a situações com as quais a gente vai ter a sofrer com as adversidades. Então, nesse sentido, a gente não pode simplesmente alegar ignorância quando a gente escolhe que eu vou seguir aquele determinado caminho, né? Uma, porque nós temos as leis de Deus gravadas nas nossas consciências. Então, mesmo que eu esteja optando, né, escolhendo por um caminho equivocado, ainda assim a minha consciência vai pesar, né? Por que ela pesa? Porque no fundo eu sei que aquilo que eu estou fazendo está equivocado, porque eu tenho as leis de Deus gravadas na minha consciência, né? Então, essa lei divina que está gravada nas nossas consciências ela é como uma chama, que ela está lá ardendo incessantemente e nos convida para que a gente possa buscar as respostas dos nossos questionamentos, buscar o caminho correto para a nossa caminhada evolutiva, né? E aí, por consequência, quando a gente busca essas respostas, automaticamente a gente está em busca da evolução e do nosso progresso. O problema maior conosco é que existe uma cortina que é criada pelo mundo material em que a gente está, né? E somada à nossa limitação espiritual, a gente tem que lembrar que nós estamos num mundo de provas e expiações, em que a gente ainda vai ver muitas vezes o mal superando, né? A gente vê mais coisas ruins acontecendo do que coisas boas, apesar de que as coisas boas estão aí acontecendo sem ser noticiadas, né? Muitas vezes a gente pensa que só tem coisa ruim acontecendo e não. O bem está em todo lugar, mas aí dá a impressão de que nós estamos em um lugar em que só acontecem coisas ruins, o que não é verdade, né? Mas isso é uma característica do mundo de provas e expiações que nós vivemos, né? Além disso, nós somos espíritos ainda muito imperfeitos, né? No grau dos espíritos, nós estamos lá no último degrau, né? Nós estamos no 3º grau dos espíritos, da escala de espírito de Kardec. Então, nós ainda somos muito imperfeitos. Então, essas duas situações fazem com que seja criada uma cortina de ilusões, de situações com as quais mascaram os nossos verdadeiros motivos pelos quais nós estamos aqui. Então, muitas vezes a gente passa uma existência desacordados, digamos assim, para o que realmente importa, né? Então, quando a gente reflete sobre a frase tema da nossa palestra da noite, né? Buscai as coisas do alto, muitas vezes, em razão justamente dessa situação de nós estarmos vivendo num mundo de provas e expiações e ainda sermos espíritos imperfeitos, a gente acha que a gente age e acha que essas coisas do alto nós não merecemos, né? São inatingíveis, estão muito longe e nós somos incapazes de sermos dignos das bênçãos do alto em nossas vidas. Muitas vezes a gente pensa dessa forma. Só que Cristo, quando esteve conosco, ele nos afirmou que é o contrário, que as coisas do alto, o que nós essencialmente devemos buscar, está muito mais perto do que nós imaginamos, né? Lembremos que Jesus nos afirmou lá em Mateus 13, versículo 31 a 32, o seguinte, que o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda que um homem recebeu e semeou no seu campo, o qual é, de fato, a menor de todas as sementes, porém, quando cresce, é a maior das hortaliças e torna-se árvores,
de modo que as aves do céu vêm e aninham-se em seus ramos. Essa foi uma resposta do Cristo para um questionamento do povo da época, que acreditava que o Messias ia chegar com pompa e circunstância, resolvendo instantaneamente, num estalar de dedo, trazendo todas as soluções de paz, harmonia, problemas individuais e coletivos da humanidade. O que não é verdade. A gente sabe que Jesus esteve conosco para quê? Para nos deixar um ensinamento para que nós, através da nossa mudança, da nossa melhoria, nós possamos então trazer essa solução dos problemas individuais e da humanidade, né? Em verdade, todo esforço verdadeiro depende do tempo, né? Ou seja, não há milagres e nem soluções instantâneas para as nossas mazelas morais e espirituais na obra divina. Então, Deus nos criou simples e ignorantes há muito e muito tempo. Olha a paciência de Deus, né? Ele nos criou simples e ignorantes. A nossa linha, né, que nós temos que percorrer é de simples e ignorantes até espíritos perfeitos. Então, nós estamos ainda no grau 3, né? Nós ainda temos uns outros degraus até chegarmos a espíritos crísticos. Então, imaginem o tempo que nós já percorremos para estarmos até aqui e o tempo que ainda nós teremos adiante para que nós possamos eliminar, né, ou superar, melhor dizendo, as nossas dificuldades íntimas. E não é à toa que a frase buscai as coisas do alto, o verbo buscar aí, né, ele está no vocativo, né? Vamos lá um pouquinho para a gramática, né? O vocativo é uma forma verbal em que ele indica um pedido, uma ordem, né? Então, Jesus nos convida a irmos a campo, né? Saímos da nossa zona de conforto, do esperar, aguardar que as soluções dos nossos problemas caiam do céu e nós agirmos, né? Busquemos, vamos atrás. Assim como na oração de Francisco de Assis, que ele não pede saúde, ele não pede moradia, ele não pede nada disso. Ele pede o quê? Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz, né? Ele pediu para que ele, através, né, onde houver ódio, que eu leve o amor, são todas ações que ele sai da zona de conforto e são atitudes que ele pede para que ele seja inspirado pelo Cristo, para que ele possa praticar. Da mesma forma, nós temos que sair do esperar por o agir. E o buscar, ele vem justamente para isso, que a gente tem que ir atrás. Nós não podemos ficar esperando as situações acontecerem nas nossas vidas como se as situações fossem as donas das nossas vidas, e não o contrário, né? Nós estamos aqui individualmente tentando, cada um de nós, sairmos dessa zona de conforto que faz com que nós teimemos, entre aspas, né? Nas nossas atitudes equivocadas e que nós vamos, então, a campo, tentando nos melhorar a cada dia. Lá no livro Boa Nova, no capítulo 3, que relata as primeiras pregações do Cristo, narra que Jesus estava em Jerusalém, lá nas imediações do templo, e ele foi notado por um grupo de sacerdotes e pensadores. E aí um desses sacerdotes perguntou para Jesus o que ele estava fazendo lá. E Jesus respondeu que ele estava buscando a fundação do reino de Deus. Então, vocês imaginam, naquela época, né, os sumos sacerdotes, os grandes pensadores, receberem uma resposta dessa do Cristo. Então, o sacerdote questionou Jesus, né, o que ele pensava ser aquilo, né, só podia estar fora da casinha. E aí Jesus respondeu que o reino de Deus é a obra divina nos corações dos homens. Então, a gente vê que o buscar, né, as coisas do alto, a obra divina, ela está mais perto do que a gente pensava. Ela está dentro dos nossos corações, né? Então, o convite do Cristo, ele é bem claro, para que a gente possa buscar as coisas do alto onde? Lá em cima, né, na casa espírita, lá no meu trabalho, lá no outro país, que eu acho que eu vou ser mais feliz, não.
o reino de Deus, né? A gente vai buscar, e as coisas do alto nós vamos buscar dentro dos nossos corações. E Emmanuel, também em uma de suas mensagens no livro Pão Nosso, ele nos convida a acordar. Vejam só que interessante essa mensagem dele. Ele diz que a gente tem que acordar no sentido de que nós temos grande dificuldade de compreender e aplicar os ensinamentos de Jesus. Se a gente fizer uma análise fria nas nossas vidas, a gente vai ver que realmente isso é verdade, porque nós realmente temos dificuldade de colocar os ensinamentos de Jesus em prática nas nossas vidas, né? O amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo é muito difícil, né? É difícil amar aquele parente problemático, brigão, que a gente tem adversidade, aquele colega de trabalho que sempre está em embate com a gente, né? É difícil a gente colocar esse amor que Jesus nos convida a praticar em todos os momentos das nossas vidas em prática, né? Aí Emmanuel segue nos dizendo que, na maioria das ocasiões, os convites divinos passam por nós sugestivos e santificantes. O que ele quer dizer com isso? Que em todo momento nas nossas vidas nós recebemos oportunidade da espiritualidade para que nós aceitemos esse convite do Cristo, né? A intuição que nós temos, né? Muitas vezes a gente fala assim, vou na casa espírita hoje, vou de última hora, não vou mais, né? Porque, sei lá, tô cansada, quero assistir alguma coisa, e aí a gente perde a oportunidade, né? Assim como outras situações que acontecem diuturnamente nas nossas vidas e que a gente vai parar para pensar friamente, são todos convites da espiritualidade para que a gente vivencie o amor do Cristo nas nossas vidas, né? Ele segue dizendo: todavia, os companheiros distraídos interpretam-nos por cenas sagradas, dignas de louvor, mas depressa relegadas ao esquecimento. O coração não adere, dormitando amortecido, incapaz de analisar e compreender. Então, ele nos diz que muitas das situações que acontecem nas nossas vidas, por exemplo, um livramento, né? A gente agradece pelas coisas boas que nos acontecem, mas muitas vezes a gente esquece das coisas ruins que deixaram de acontecer com a gente. Então, às vezes a gente passa por alguma situação assim que a gente leva um susto, né? Ai, poderia ter acontecido alguma coisa pior, né? E aí a gente fala, não, preciso rezar mais, preciso agradecer a Deus porque me aconteceu isso, e foi, enfim. E dali 2 semanas a gente não está nem lembrando daquele livramento que a gente recebeu, né? Então é nesse sentido que ele está dizendo. Então acontecem as coisas nas nossas vidas, naquele momento a gente se lembra de conectar com o alto, né? Só que passado a gente volta a dormitar, a gente volta a ficar amortecido pelas coisas materiais e aí a gente esquece novamente os motivos pelos quais nós estamos aqui. Desculpa. Então, ele nos diz que a criatura necessita indagar de si mesma o que faz, o que deseja, a que propósitos atende e a que finalidade se destina. Desculpa. Então, ele nos diz que nós precisamos perguntar a nós mesmos, não para os outros, qual que é o nosso propósito? Qual que é o meu propósito? Né? Qual que é a finalidade de eu estar passando por alguma determinada situação, muitas vezes dolorosa, que eu não vejo explicação, né? Se Deus é infinito amor e bondade, né? Nada que nos vai acontecer vai ser por um motivo, aconteceu por acaso, não. Tudo acontece conosco porque tudo é aprendizado, né? Então, nós temos um grande papel nesse universo criado por Deus, né, que é infinito amor e misericórdia. Nós temos um papel individual, quando nós paramos e pensamos que somos espíritos imortais nessa caminhada evolutiva, buscando a nossa melhoria,
tentando fazer com que as nossas qualidades morais sejam superadas, né, que sejam melhoradas a cada dia, que a gente consiga fazer com que as nossas mazelas morais não falem tão alto, né, nas nossas atitudes e nos nossos pensamentos. E, além disso, nós ainda temos um papel coletivo, porque quando eu me melhoro, o meu lar vai melhorar, a minha convivência com os meus parentes, com os meus filhos, com as pessoas que estão à minha volta vai melhorar. O clima, o ambiente dos lugares com os quais eu frequento vai melhorar. Então, tudo em nosso derredor melhora quando nós nos melhoramos, né? Portanto, essa autotransformação, ela é mais que necessária, ela é urgente, né? Nós precisamos acordar, nós precisamos pegar essa pequena semente que Jesus deixou para nós e a gente precisa plantar essa sementinha nos nossos corações. Nós precisamos adubar essa semente, nós precisamos regar essa semente para que ela se torne árvore frondosa nos nossos corações. É só através dessas práticas é que nós vamos efetivamente buscar as coisas do alto. Somente então é que a gente vai conseguir aumentar a nossa fé, a nossa confiança, para que a gente possa enfrentar todas as adversidades das nossas vidas. E então, meus queridos, que nós possamos dar sentido às nossas vidas, olhando para dentro de nós, buscando a fé e a confiança, praticar o bem, sermos melhores a cada dia, né? Lembremos sempre, em todos os momentos das nossas vidas, nunca nos sintamos desamparados. O reino de Deus não está longe, ao contrário, está em nossos corações e as coisas do alto não são impraticáveis, ao contrário, são as pequenas atitudes no bem, né, a prática da caridade, que Jesus nos convida e que Kardec, nas suas obras tão grandiosamente, nos ensina, que é o caminho para o qual nós vamos conseguir, então, buscar essas coisas do alto que a gente tanto almeja, né? Que é a paz de espírito, a evolução moral, espiritual, a superação dos nossos problemas, né? Materiais, espirituais. E eu tenho certeza que a cada dia, né? Assim como uma gotinha cada dia, né, tentando melhorar. Hoje eu vou tentar ser melhor do que ontem, amanhã eu vou tentar ser melhor que hoje. Então, um dia de cada vez, tentando sermos boas pessoas, tratarmos bem aqueles que estão ao nosso derredor e praticarmos sempre o bem, é o caminho para que a gente possa alcançar, então, essas coisas do alto. Eu agradeço a atenção de todos, a paciência, e vou convidar a todos para que a gente possa fazer a nossa prece final, tá? Fechando os nossos olhos, agradecendo a Jesus por este momento de reflexão que toca os nossos corações e que nos convida à prática do bem, para que possamos, nessa caminhada evolutiva, fazer com que o reino de Deus cresça em nossos corações e que eles façam morada nas nossas vidas e que, através da prática do bem, possamos nos tornar pessoas cada vez melhores, cientes da nossa posição de espíritos imortais, filhos de Deus. Não estamos nunca desamparados, Ele sempre está a nos auxiliar, bastando para tanto que nós acordemos, que nós nos lembremos da nossa verdadeira missão neste plano material e que possamos nos lembrar das promessas do Cristo deixadas nas nossas vidas através desses ensinamentos salutares que nos trazem consolo e esclarecimento. Tenhamos todos uma semana de muita luz, de muita paz e de muita harmonia. Assim seja. Boa noite a todos.